Então, muito bom dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindos à sessão virtual da ERRC, a trilha de iniciação científica. Eu sou o professor Caleb Conceição, professor aqui do Campus Charqueadas. E, dando início aos trabalhos, eu quero agradecer a presença de todos, especialmente dos autores dos trabalhos que submeteram para essa sessão. E desejo a todos uma boa apresentação e um bom momento de troca de experiências e conhecimentos. Tá? A sessão vai funcionar da seguinte forma, gente. Eu começo com a apresentação do primeiro trabalho, intitulado Avaliação de Linguagens de Programação do Plano de Dados em Redes Definidas por Software, que vai ser apresentado pela Juliana Boll. Confirma? Isto. Ok. O segundo trabalho será a simulação do monitoramento de veículos em uma rede LoRaWAN usando NS3, que vai ser apresentado pelo João Pastório. Está presente? Confirma? Isso mesmo. Ok, muito obrigado. E o terceiro trabalho vai ser a influência do comportamento dos usuários e das operadoras de telecomunicações em uma rede óptica elástica, que vai ser apresentado pelo Vinícius dos Anjos. Confirma a presença? Opa, confirmo. Ok, muito obrigado. Gente, vai ser da seguinte forma, tá? Vocês todos, cada trabalho vai ter um tempo de até 15 minutos para a apresentação, mais 5 minutos de intervenção, com perguntas do público e minhas, tá? Peço a todos que tiverem perguntas que já podem, que durante a apresentação mesmo, sem problemas, já podem ir colocando aqui no chat, que à medida que iniciar a atividade de avaliação, de arguição e comentários da banca, não da banca, né? Meus comentários e comentários de vocês também a respeito dos trabalhos, eu vou lendo as perguntas que são feitas, e aqueles que quiserem, se tiverem interesse, eu vou sempre chamando, se quer fazer a pergunta abrindo o microfone. Do contrário, eu faço a leitura, tá bem? Eu vou controlar da seguinte forma. Nos 15 minutos, eu vou controlar o tempo, vou deixar minha câmera fechada, e faltando 5 minutos para encerrar o prazo perdido, o prazo final, eu pretendo abrir a câmera, e aí quem estiver apresentando já sabe que faltam 5 minutos, tá? Então ali começa com, são que serão 15 minutos no total, quando chegar em 10 minutos eu abro a câmera, e vocês já sabem que está nos 5 minutos finais, já encaminham para conseguir concluir no tempo. Alguma dúvida? Podemos começar então? Juliana, estou por ti, quando você puder compartilhar conosco a tua apresentação, a gente já pode dar início. Tá bom, obrigada. Imagina. Bom, primeiramente, bom dia. Eu sou a Juliana Duarte Boll, estudante do IF Restinga. O nosso trabalho inicia com avaliação de linguagens da programação do plano de dados, com o auxílio da Paula, minha irmã, Paula Boll, professor Rafael Pereira Esteves, professor Everton Luiz da Costa Cordeiro e professor Robin Castanha Lunardi. Aqui nós temos uma introdução. As redes de computadores tradicionais possuem um plano de dados e o plano de controle agrupados. Isso dificulta a implementação de um novo protocolo. Pode levar anos até que ele seja desenvolvido, testado pelo fabricante e propriamente implementado. Isso é chamada ossificação das redes. As redes definidas por software, elas representam um novo paradigma em redes de computadores, propondo a separação lógica do plano de controle e de dados. Elas simplificam a criação de novas abstrações, sem exigir grandes modificações nos dispositivos da rede, possibilitando maior dinamismo para adaptações e alterações nos equipamentos. Em uma rede SDN, o plano de dados, plano de controle e plano de aplicação são separados e devem possuir interfaces para que seja realizada a comunicação entre eles. Aqui nós temos as camadas de uma rede SDN. Primeiro, o plano de aplicação. Ele contém as aplicações responsáveis pela criação e implementação de novas funções. Aplicações responsáveis pelo gerenciamento mais próximo ao usuário final. Plano de controle.
Ele é responsável pela parte inteligente da rede através da implementação de um controlador. Esse plano é representado por controladores que devem extrair as informações da camada do plano de dados, como estatísticas, eventos, e enviar para a camada de aplicação. E o plano de dados, que fica responsável pelo encaminhamento dos pacotes. São os dispositivos de rede, como switches, roteadores e comutadores. A separação do plano de dados e do plano de controle ela é efetuada através de uma interface de programação, API Southbound, entre os switches e o controlador. O OpenFlow é um exemplo dessa API. Ele especifica os cabeçalhos do protocolo, e nos últimos anos aumentou bastante a complexidade dessas especificações. O OpenFlow possui algumas limitações, principalmente no que se refere à mudança do comportamento dos dispositivos de forma dinâmica. Ele ainda não oferece uma flexibilidade para adição de novos cabeçalhos, definição de novas ações. Ele possui campos fixos de cabeçalhos e limitações a protocolos que já existem. Essas limitações elas podem ser contornadas utilizando um plano de dados programável, por meio de linguagens de programação que são o objeto do nosso estudo preliminar. Com um plano de dados programável, é possível realizar a configuração dos switches para um encaminhamento mais flexível, personalizado. Nosso objetivo é realizar um comparativo preliminar para auxiliar na escolha da linguagem a ser utilizada por um operador ou gerente de rede. Primeiramente, a gente escolheu 3 critérios qualitativos que foram utilizados. Modularização, referente à capacidade de criar módulos funcionais que se comunicam uns com os outros. Esse critério ele é interessante para auxiliar a definir uma linguagem para ser utilizada na elaboração de programas que precisam de encapsulamento, utilização de bibliotecas existentes. Reuso, para que possibilite o uso dos trechos de código para implantação em diferentes suítes e diferentes arquiteturas. Já esse critério, ele pode auxiliar numa linguagem que seja capaz de ser utilizada independente da arquitetura ou da infraestrutura da rede. E manutenção e atualizações, que seriam atualizações de código disponíveis, tutoriais da linguagem e os códigos disponíveis para o usuário. Permite avaliar a continuidade e o suporte da linguagem escolhida. As linguagens que nós optamos por avaliar, primeiramente, a linguagem P4. Ela descreve como um pacote deve ser processado pelos dispositivos de encaminhamento. Os principais componentes da linguagem P4 são os headers, parsers, tables e actions. O parser identifica os headers presentes em cada pacote. Cada tabela match action realiza uma busca em um subconjunto de campos de cabeçalho e aplica as ações correspondentes ao primeiro match encontrado. A linguagem micro P4, ela é um framework de P4, com novas construções para oferecer modularidade e composição. Cada módulo do micro P4 processa um pacote completo ou parcial, com metadados associados, e gera um ou mais pacotes com metadados possivelmente modificados. Aí temos o POF, que é uma linguagem onde a análise do pacote é realizada pelo controlador através de uma sequência de montagem da chave e instruções de uma tabela. Essa chave de pesquisa ela é definida como tuplas de deslocamento, offset, e extensão, length, onde a primeira indica os bits ignorados e a segunda o número de bits que deve ser incluído na chave, a partir da posição do offset, do deslocamento. Aí as tuplas são concatenadas para formar a chave completa do pesquisa. Por fim, a linguagem NPL, ela tem como objetivo principal o comportamento do processamento do pacotes, incluindo construções de alto nível para análise e combinação de tabelas e edição dos pacotes. Essa linguagem também pode incluir construções específicas para outros recursos. É uma linguagem com construções que tiram proveito de recursos de arquitetura de hardware programável.
Aqui nós temos a nossa avaliação. Nessa tabela, nós definimos como níveis alto, médio e baixo de tais critérios, né? Modularização, reuso e manutenção e atualizações. Nos próximos slides a gente explica cada um deles. A linguagem P4, ela não possui formas de abstração e encapsulamento necessárias para um alto nível de modularização. No entanto, ela admite a adição de novas funções. Isso permite um nível médio de modularização de código. Os códigos geralmente são escritos em estilo monolítico, dificultando o reuso. Os programas P4 eles são fortemente acoplados às arquiteturas subjacentes. Isso dificulta a utilização dos fragmentos do código. Portar um programa para outra arquitetura sem muitas mudanças, sem mudanças relevantes, é extremamente difícil, tendo um baixo nível de reuso. A linguagem possui atualizações e tutoriais recorrentes em seu repositório no GitHub. Às vezes, até diariamente, eles colocam algumas atualizações de código, tutoriais referentes a essa linguagem, tendo um alto nível de atualizações. O MicroP4, ele é um framework que oferece construções com suporte para programas altamente modulares. Portanto, um alto nível de modularização. Ele tem base em funções e biblioteca reutilizáveis, que não são dependentes das demais funções e nem do hardware utilizado, tendo também um nível alto no que diz respeito ao reuso. Ele possui também um repositório no GitHub, porém não tem atualizações há mais de um ano. Então, ele tem um nível médio de atualizações. A linguagem POF possui um conjunto de instruções independente do protocolo. A arquitetura de rede possui um controlador centralizado, sendo dependente da utilização do OpenFlow. Foi avaliado como um nível baixo de reuso e modularização. E possui atualizações relativamente antigas no seu repositório, desde 2015, tendo um baixo nível de atualizações. O NPL permite ao usuário especificar objetos para definir o comportamento da rede, tendo um nível médio de modularização. As construções permitem a inclusão de bibliotecas e componentes, mas são fortemente dependentes do hardware, tendo um baixo nível no que diz respeito ao reuso. Possui uma página oficial da linguagem e um repositório no GitHub, porém sem atualizações desde 2019, tendo um baixo nível de atualização. Conclusões e trabalhos futuros. Dentre as linguagens avaliadas, as que destacaram-se nesse primeiro comparativo preliminar foram o MicroP4, por possuir maior nível de modularização e reuso, e devido a essas características, né, ele pode ser usado em diversas arquiteturas, para a implementação de políticas específicas em cada switch, em uma arquitetura One Big Switch, por exemplo. Parece ser a linguagem mais adequada em cenários que necessitem a otimização de código em cada switch. O P4 é a linguagem com atualizações mais recentes e recorrentes, consequentemente, a que tem maior suporte e manutenabilidade. Como trabalhos futuros, a gente pretende realizar a avaliação prática, né, dessas linguagens de programação do plano de dados com a utilização de critérios quantitativos, como medidas de desempenho, uso de memória, etc. A avaliação em diferentes cenários, como, por exemplo, com um particionamento de políticas em cada switch, como foi apresentado num artigo do SIGCOMM pela Paula Ball, e assim como também a análise do nível de portabilidade dessas linguagens em arquiteturas diferentes. Obrigado pela atenção de vocês. Aqui está o meu contato. Qualquer dúvida, mais uma vez, obrigado, agradeço. Ok, Juliana. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Meus cumprimentos aos demais autores, alguns deles presentes aqui. Eu deixo aberto ali no chat para que o pessoal possa colocar suas perguntas. Aqueles que desejarem fazer sua pergunta abrindo o microfone, fica à vontade, basta levantar a mão ali, ele passa a palavra.
E enquanto o pessoal se anima, eu já faço a minha primeira pergunta. Juliana, eu li o trabalho está muito bem escrito. Parabéns, está bem tranquilo de ler, muito fácil de entender o que está sendo proposto. E eu fiquei com a seguinte dúvida. Lá no começo do trabalho, vocês comentam o seguinte: esse artigo visa avaliar o impacto do uso de diferentes linguagens de programação do plano de dados em termos de desempenho, usabilidade, reuso e modularidade. E aí, dentro desses 4 itens, vocês fizeram um recorte para aqueles aspectos que são mais qualitativos. Isso. São os 3 últimos, usabilidade, reuso e modularidade, e deixaram o desempenho, que seria quantitativo, de lado. Para trabalhos futuros, isso. Para trabalhos futuros. Eu entendo o recorte que vocês fizeram. Eu acho um recorte muito esperto, até porque o artigo ia ficar gigante se vocês incluíssem isso também. A dúvida que eu tenho é, você já tem uma noção do trabalho que vai dar para poder fazer essa análise de desempenho? Comenta um pouco para nós. Sim, inclusive, num primeiro momento, o foco é no P4 e no micro P4, porque a gente já está fazendo um trabalho em conjunto com o mestrado da Paula, né, também. Então, já começamos os estudos em relação à parte prática de codificar, enfim, do funcionamento de cada uma dessas linguagens. E aí depois pretendemos avaliar as outras também nesse sentido. Vai ser um trabalho bem grande, sim, tem um caminho longo, mas já estamos percorrendo. Tá bem. Essa parte de avaliação de qualidade, então, de desempenho, já começou, então. Isso. Vocês está em andamento. Está em andamento. Everton, fica à vontade, abre o microfone. Bom dia, Juliana. Bom dia. Só para eu entender uma parte dali do trabalho, quando você fala, eu não sei se tem como voltar, quando você fala das características positivas ou não do P4, lá no início, você fala a respeito de modularidade, ou seria a capacidade de migrar uma aplicação que você desenvolveu para uma outra arquitetura? Isso não está diretamente ligado a como é uma programação para por mais que seja simulado atualmente, muitas pessoas têm feito projetos em simuladores, mas quando você desenvolve diretamente para o hardware, não quer dizer necessariamente que aquele hardware seja compatível com outro que você possa programar. Então, há essa dificuldade que você está programando diretamente para aquelas especificações, seria isso? Isso. Seria a parte de dividir a parte da... Como é que eu vou te explicar? Suítes em diferentes configurações, a parte das políticas, que nem o particionamento das políticas que foi proposto no artigo da minha irmã. Desculpa, eu fico nervosa. Seria essa parte de estudo que a gente vai entrar na parte técnica agora, né? A capacidade do P4, ele... Deixa eu voltar aqui para ler para ti, que eu fico nervosa. Não se preocupe, vai tranquilo. Tá bom. Estamos todos aqui aprendendo. Eu sou... Acho que todos nós somos iniciantes, né? É uma trilha de iniciação científica, a ideia é compartilhar a experiência mesmo, até mais do que as outras trilhas. Isso. E tem mais a ver que tem uma arquitetura do que com suítes especializadas, assim. Não sei se eu acho que eu não consegui responder a tua pergunta ainda. Não, deu para entender. É que como ela quando alguém desenvolve alguma coisa em P4, na verdade, ele está pensando no propósito da arquitetura que ele está programando. Então, meio que ela fica fechada, ou vamos dizer assim, refém aquele hardware que ele está sendo proposto, seja de maneira simulada ou do hardware físico, né? Isso. Parece uma coisa boba, mas eu não vou conseguir no hardware de fibra de 200, de 100 gigas, eu não vou conseguir programar num de 200. Eu vou fazer programação para limitar algum tipo de tráfego e eu vou estar limitado ao que eu tenho naquilo que eu programei primeiro. É muito difícil de portar essas coisas. Isso. Eu, sinceridade, nunca usei o micro, a versão do framework do P4 lá, eu nunca utilizei ele, mas o P4
já em várias, até trabalhos meus mesmo. O micro P4, ele tem a capacidade de modularização, mas ele também tem algumas coisas limitantes. Então, a intenção, principalmente, esse foi um trabalho bem inicial, né? O futuro agora é que vai mostrar exatamente na prática como é que cada uma dessas linguagens se comportam e em vários cenários, né? A intenção é justamente a gente fazer essa avaliação para ver o que cada um do programador, ou enfim, de quem vai utilizar essa rede, o que essa linguagem oferece para ele, o que seria melhor de acordo com o que ele precisa. Né? Perfeito. Muito obrigado. Obrigada pela pergunta. Imagino que o Rafael Esteves, que é coautor do trabalho, ele queira complementar. Por favor, Esteves. Tudo bom? Tudo bem. Essa pergunta do Everton é muito interessante, né? Eu acredito, assim, interpreto que esse tipo de linguagem, né, P4, micro P4, entre outras, né, elas ainda estão muito próximas aí do hardware em si, né? E que o Everton comentou, eu concordo plenamente. A gente pode até fazer uma analogia com linguagens assembly, digamos assim, para computadores, né? Mas a tendência é que isso, aos poucos, vá migrando para trabalhos para linguagens de mais alto nível, né? Inclusive, esse ano, no SIGCOMM, teve um trabalho muito interessante que eu dei uma olhada, que foi o Lucid, que foi desenvolvido lá pelo pessoal de Princeton, onde eles propunham abstrações de mais alto nível, né? Para, enfim, se distanciar um pouco mais do equipamento físico em si, né? E ficar mais próximo do usuário, né? E com isso, então, reduzir assim, o tempo de desenvolvimento, aumentar a produtividade, né? Então, acho que a tendência do futuro assim, é essas linguagens evoluírem, né, da mesma forma como linguagens de programação convencionais para outras arquiteturas, né, dispositivos, né, ou seja, ter mais ficar um pouco mais longe da máquina em si, do hardware, né, se distanciar um pouco mais e ir para o nível mais alto próximo do usuário, né. Claro que para isso você vai implicar em tu ter compiladores, coisas mais sofisticadas para viabilizar isso, né. Mas é bem interessante, o teu comentário é bem isso mesmo, né? Atualmente essas linguagens elas são muito difíceis de se portarem, de portar para outras plataformas por estarem, de certa forma, muito acopladas ao substrato físico, né? É isso aí, eu só queria complementar nesse sentido. Tá bem. Obrigado, Rafael, pela contribuição. Temos que seguir, porque tem outros trabalhos pela frente. Eu até tenho outras perguntas, mas eu mando depois por e-mail. Aqueles que se interessarem, pode botar mais uma vez, Juliana, teu e-mail lá no último slide, por favor. Então, aqueles que tiverem mais perguntas, quiserem comentar e interagir com os autores do trabalho, tem a possibilidade de fazer isso enviando e-mail, que está no artigo e também está aqui agora compartilhado na tela para vocês. Isso. Aproveitem esse recurso virtual, capturem a tela e guardem para vocês. Posso mandar no chat também. Ótimo. Então, obrigado, Juliana, pela tua apresentação. Eu que agradeço. E agora damos início à apresentação do segundo trabalho, que é o trabalho que vai ser apresentado pelo João Pastório, que está na sala. Você pode parar de compartilhar a tua tela, Juliana. Obrigado. João Pastório. Olá, João, seja bem-vindo. Olá, bom dia. Pelo que eu vi, tem mais alguns dos autores presentes, pelo menos eu devo ter visto o Álvaro Souza na sala. Seja bem-vindo, obrigado pela tua participação, Álvaro. E pode compartilhar a tua tela, João. Beleza. Como a gente tinha combinado, serão 15 minutos de apresentação, eu vou manter minha câmera fechada. Nos 10 minutos eu abro a câmera, você já sabe que faltam 5 minutos para acabar, tá bem? Quando você quiser começar, fique à vontade, eu só sincronizo depois. Tá dando para ver a apresentação tudo certo aqui? Perfeitinho. Já vou começar. À vontade. Então, bom dia, obrigado a todos que estão aqui presentes. Meu nome é João Pedro Pastório, sou acadêmico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Toledo. Estou representando aí o professor Álvaro Ricieri Castro Souza e também o professor Edson Tavares de Camargo. Então, essa apresentação, ela tem por objetivo aí ser apresentada no ERRC 2021 de Iniciação Científica e aborda o tema de simulação do monitoramento de veículos em uma rede LoRaWAN, utilizando então para isso o NS3.
Então, o sumário, a apresentação vai seguir o seguinte esquema. Vamos começar aí com a introdução do tema, abordando aí alguns conceitos básicos, passando então para o problema, para a metodologia utilizada para abordar esse problema, para os resultados que foram obtidos, para as conclusões e daí para as referências. Então, da introdução, essa pesquisa ela é diretamente voltada aí para a área de internet das coisas, e essa área de internet das coisas que compreende objetos com capacidade de trocar informações. Esses objetos, eles podem trocar informações ou entre si, ou também com pontos de acesso, os denominados aí gateways, dependendo da rede que estiver utilizando. Então, esses objetos, eles compreendem aplicações tanto urbanas, quanto rurais, quanto industriais, porém o foco desse trabalho esteve em algumas aplicações urbanas. Entre essas aplicações urbanas, algumas que vale destaque mencionar seriam aplicações como no sensoriamento da qualidade do ar ou no monitoramento veicular, que também foi o foco dessa pesquisa. E essas aplicações, elas podem requerer aí um baixo consumo energético e uma ampla área de abrangência. Quando a gente fala desses dois aspectos, a gente está relacionado aí a LPWAN, que é as Low Power Wide Area Networks. E dessas LPWANs, uma tecnologia que vem sendo muito utilizada na implementação dessas redes é a rede LoRaWAN, que utiliza em sua camada física aí a LoRa, modulação LoRa com um Chip Spreading Spectrum para comunicação, e no protocolo de comunicação, o protocolo LoRaWAN para fazer o gerenciamento aí da comunicação entre dispositivos finais, que são aí os objetos com as aplicações, e os pontos de acesso, que seriam aí os gateways, que estão comunicando aí com o Network Server, que são os servidores de rede, e as aplicações finais, que são obtidas aí por usuário, ou também por desenvolvedor que estiver implementando aí as aplicações. Então, passando da introdução, a gente tem qual é o problema. Esse problema, então, está relacionado às redes urbanas sem fio. Essas estão, então, que estão sujeitas a diferentes níveis de interferência, por conta do meio de propagação do sinal. Porém, como as aplicações, elas requerem uma rede com baixa suscetibilidade a erro, muitas aplicações, e requerem que seus pacotes de dados, quando enviados dos dispositivos finais, eles, de fato, sejam recebidos pelos pontos de acesso, e existe uma dificuldade em estimar qual é o impacto dessas diferentes interferências nas redes urbanas aplicadas a esses objetos, a essas aplicações. Então surge o problema abordado por essa pesquisa. Então, alguns trabalhos que já relacionam e já abordam esse assunto, seria aí mencionado o trabalho de Ortiz, realizado em 2019. Esse trabalho ele compara o desempenho, tanto simulado quanto prático, de um único dispositivo final se comunicando com um ponto de acesso, e verifica aí qual é o desempenho desse dispositivo. E o trabalho de Abeli, em 2017, ele verifica, então, a detecção de erros provenientes de um grande número de dispositivos simultaneamente conectados aos pontos de acesso. Então, nesse trabalho, ele verificou como seria o congestionamento desse grande número de dispositivos se comunicando diretamente com os pontos de acesso. Então, do objetivo dessa pesquisa em si. Então, essa pesquisa ela está em verificar qual é o impacto de diferentes fontes e níveis de obstrução no desempenho de uma rede LoRaWAN, levando, em particular, uma aplicação onde há objetos em movimento. Então, a metodologia utilizada para chegar nesse objetivo foi a utilização do NS3, do simulador de código aberto, e os seus diferentes módulos que compõem o mesmo. Esses módulos, dentre eles o mais utilizado, foi o módulo LoRaWAN. Esse módulo LoRaWAN, que foi desenvolvido por Magrin em 2017, com ele é possível reproduzir cada aspecto da rede LoRaWAN, desde o dispositivo final até o protocolo, como ele gerencia o protocolo LoRaWAN, até também o ponto de acesso, o número de pontos de acesso. Além desse módulo, para representar a rede LoRaWAN, foram utilizados modelos de perda de caminho. Então, tanto o sombreamento que já é implementado nesse módulo LoRaWAN, como outros módulos também de perda de caminho. O módulo de perda de caminho por distância logarítmica e também o módulo de buildings, que seria o módulo de construções desenvolvido pelo próprio NS3. Com esse módulo de buildings, você pode definir algumas construções que estão presentes ali no meio e simular cenários urbanos. Então, daí vem a avaliação de 3 cenários distintos e diferentes pontos de acesso. O cenário 0 avaliado, ele é um cenário sem construções ou sombreamento, então seria para avaliarmos como seria o desempenho dessa aplicação em movimento em um ambiente aberto. No cenário 1, o segundo cenário avaliado, foram consideradas poucas obstruções e construções. Então, nesse caso, seria um cenário aí pouco urbanizado. E um terceiro cenário, que seria o cenário 2, foi avaliado muitas construções e um alto sombreamento, para interferir ainda mais o sinal
e ver qual era esse impacto na comunicação. Então, simulando aí um ambiente urbanizado. Então, a gente adentra aí aos resultados que foram obtidos durante a pesquisa. Aqui a gente tem o cenário simulado, certo? Que é apenas uma maneira visual para a gente conseguir identificar quais são os aspectos que foram simulados. Primeiramente, temos os diferentes números de pontos de acesso, por exemplo, o ponto de acesso 1, 2, 3, 4 e 5, que foram os 5 pontos de acesso simulados, e durante a simulação foi considerado diferentes números de pontos de acesso em operação simultânea. Então, primeiro verificamos com apenas o ponto de acesso 1 operando, como era o desempenho desse dispositivo se movimentando na rede, com o ponto de acesso 1 e 2 operando, qual era o mesmo desempenho, até chegarmos a um ponto que todos os 5 pontos de acesso estavam simultaneamente operando e verificar qual era o desempenho desse objeto em movimento. Certo? A topologia utilizada, a localização dos pontos de acesso, foi adotada por conta de um projeto que vem sendo desenvolvido aqui entre a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e a Prefeitura de Toledo para implementar uma rede LoRaWAN em toda a cidade. Então, identificou que esses pontos eram os pontos de cobertura com o maior número de cobertura de fato da cidade. Então, foi reproduzido o mesmo escopo aqui nessa pesquisa. Então, dos resultados, o primeiro cenário, o cenário sem obstrução, que foi comentado, que a gente consegue ver a porcentagem de pacotes recebidos pela distância que estava o dispositivo final com o ponto de acesso 1. Que seria o dispositivo final, quão distante ele está deste primeiro ponto de acesso. Então, podemos ver que conforme ele vai se distanciando, quando a gente considera apenas o ponto de acesso 1 em operação, há uma queda na porcentagem de pacotes recebidos até chegar por volta de 30%. Porém, quando aumentamos para 2 pontos de acesso, por não estarmos considerando obstruções, podemos ver que ele demora um pouco mais para começar a cair a porcentagem de pacotes recebidos e termina no final do percurso em aproximadamente 70% dos pacotes recebidos. Quando consideramos 3, 4 e 5 pontos de acesso simultaneamente em operação, percebemos que eles ficam aí em torno de 90% a 100% dos pacotes recebidos em toda a trajetória do dispositivo final. Então, quando a gente decidiu aumentar o nível de obstruções, chegando em um cenário com baixas obstruções, a gente percebe que logo no início, para todos os cenários, já há uma queda na porcentagem de pacotes recebidos. Porém, uma queda muito mais abrupta aqui para apenas um dispositivo final, onde no final do percurso, ela chega por volta de 0% da porcentagem de pacotes recebidos, e para 2 pontos de acesso, essa porcentagem começa a decair aproximadamente no mesmo ponto do que para o cenário 0, porém, cai também de uma forma mais abrupta até chegar ali por volta de 30% dos pacotes recebidos no final do percurso, onde antes era 70%. E a estabilidade ali para 3, 4, 5 pontos de acesso, ela está em torno de 60% a 80% dos pacotes recebidos em todo o percurso, exceto aqui no início que ela começa mais alta e tem uma queda. Então, para o terceiro cenário, o cenário mais obstruído deles, simulando aí um ambiente meio urbanizado, com vários prédios, várias residências, um nível de sombreamento alto, podemos ver que logo no início, já há uma queda bem abrupta aqui da porcentagem de pacotes, e ela fica para 3, 4 e 5 pontos de acesso por volta de 40% a 60%, o que antes ficava por volta de 80% a 40%, 80% a 60%. E a queda de pacotes recebidos para um ponto de acesso, ela chega ali por volta de 0% muito antes. Para 2 pontos de acesso, a gente consegue ver também essa queda mais abrupta, chegando por volta de 0% no final do percurso também. Então, com isso, a gente concluiu que, de fato, o aumento no número de pontos de acesso, ele pode auxiliar aí na porcentagem de pacotes recebidos, porém, há diversos outros fatores limitantes na rede, que seriam esses fatores que causam a interferência do sinal e que foram simulados, como a interferência causada pelas construções e dentre outros. Então, a partir dessa limitação, a gente consegue verificar aí que existe áreas para serem exploradas. Essas áreas para serem exploradas já foram realizados trabalhos em cima, aqui no grupo de pesquisa mesmo da universidade, e já estão sendo desenvolvidos mais trabalhos em cima ainda, e um deles sendo a expansão dessas simulações. Essa expansão seria para considerar um algoritmo de retransmissão para tentar aumentar essa porcentagem de pacotes, que antes girava em torno de 40, 60 nesse cenário, e verificar quantos porcentos desses pacotes
a gente consegue aumentar com um algoritmo de retransmissão rodando no dispositivo final. Esse espectro ele também foi simulado utilizando esse mesmo escopo que foi apresentado do NS3 com os módulos com o módulo LoRaWAN e também os módulos de perda de caminho, e foi verificado a partir das simulações que de fato existe aí a possibilidade de, com esse algoritmo e com as retransmissões, aumentar essa porcentagem em até 20% de pacotes recebidos. Então temos algumas referências, como a referência de Abeli, que foi mencionado no começo da apresentação, feita em 2017, e de Ortiz em 2019, além de várias outras referências que estão no artigo que foi enviado. Muito obrigado a todos, e se tiverem alguma pergunta, eu estou disposto agora a respondê-las. Ok, João. Parabéns pela apresentação. E antes de fazer, eu tenho algumas perguntas, mas eu vou dar espaço primeiro para o pessoal que deseja o Google respondendo o meu ok. Eu só vou enviar meu e-mail aqui no chat, que eu faz isso, por favor. Nicolas, pode abrir o microfone e falar. Perdão. Botou à disposição dos gateways no ambiente urbano, ok. Quando tu trabalha a partir de 3 gateways, tu dispõe eles de forma triangular para ele manter essa maior estabilidade, ou... Aqui, 1, 2, 3, beleza. Eles ficam dispostos de forma triangular, por isso a maior estabilidade. Sim. Se ele fica fora deste triângulo, seria como os testes, tem algum resultado mais específico? Sim, tem expansão desses testes, verificando outros caminhos que o dispositivo final percorreu para, de fato, começar a consumir mais o ponto de acesso 4 e 5 e verificar como seria aí essa mesma porcentagem, né, nesse ponto de acesso. Mas por conta do escopo ali da pesquisa e do limite de páginas e tudo mais necessários, não houve a inclusão desses outros resultados aqui na apresentação e também no projeto ali da pesquisa. Certo. Então concluímos que a disposição triangular seria melhor para ele. Para a aplicação dessa tecnologia seria a melhor disposição. Nesse caso, sim. Certo. Essas minhas dúvidas são mais por causa de trabalhos relacionados e interesse na tecnologia. Então, por favor, o próximo que quiser fazer perguntas, terminei. Também, obrigado, Nicolas. João, a pergunta que eu tenho algumas perguntas relacionadas, são duas, aí acho que estão bem próximas, assim. Primeiro, qual das 3 cenários eles mais se assemelham ao cenário real predominante que você tem na cidade? Tá? Na nossa cidade, como ela não é uma cidade muito urbanizada, com muitos prédios, seria o segundo cenário de fato. Tem muito mais tem muitas mais residências e árvores obstruindo aí o sinal do que prédios e construções aí verticais. Né? Tá bem. A segunda pergunta é ainda em relação a essa topologia que você usou para a simulação, a slide 10. Os resultados eles são apresentados, se eu entendi bem do texto, as combinações são sempre feitas somente o gateway 1, depois o gateway 1 e 2, depois o gateway 1, 2 e 3, depois 1, 2, 3 e 4, e até chegar ao 5. Por que vocês não simularam, por exemplo, as combinações 1 e 3, por exemplo? Será que fazendo outras combinações de gateways, sem essa numeração que me parece uma numeração aleatória, essa numeração que foi tomada, então, na verdade, distância, como é que foi feito? Então, na verdade, é o que a gente já tem implementado aqui na cidade. Atualmente, a gente só tem esse ponto de acesso 1 implementado aqui e operando. Então, por isso foi considerado só ele para a gente ver, de fato, como seria só com ele, nesse cenário atual, esse desempenho. Daí, levando em consideração o 1 e o 2, porque nesse caso seria o próximo ponto que a gente tem para a implementação, que seria desse ponto de acesso, né? E assim sucessivamente, quais seriam os pontos de acesso que seriam implementados aqui na cidade sequencialmente. Tá. O meu questionamento vai bem nessa linha de considerar, por exemplo, por que você não simulou 1 e 3 sem o 2, por exemplo? Será que vocês chegariam à conclusão de que o 2 seria desnecessário, porque teria o mesmo desempenho? Isso, possivelmente a gente chegaria a uma conclusão que, ou considerar o 2 ou o 3, o desempenho dele aqui, a porcentagem de pacotes recebidos pode ser a mesma, ou pode ser melhor quando considerado só o 3, ou quando considerado só o 2, mas de fato não foi feita essa simulação. Entendi. Então, o critério que vocês usaram é simplesmente um critério de planejamento do cronograma de vocês, de aplicação real do sistema. Exatamente, Tá.
me parecia que seria já que a simulação, que valeria a pena fazer essas simulações com as demais combinações de roteadores de desempenho, tá? Essa é a pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver como é que a gente está no tempo aqui. Ok. Gente, o João Pastori disponibilizou ali no chat o e-mail dele. Caso alguém queira fazer mais perguntas para ele, fique à vontade, pode fazer essa interação. É interessante que se faça. E eu agradeço mais uma vez, então, João, a tua participação. E dou espaço, então, para o próximo apresentador. Obrigado, João. Muito obrigado a todos. O próximo trabalho é o trabalho que vai ser apresentado pelo Vinícius Silva dos Anjos. Ele está presente, certo? Opa, estou sim. Tudo bom, Vinícius? Seja bem-vindo. Tudo jóia, muito obrigado. Deixo meus cumprimentos também aos demais autores do trabalho, se estiverem presentes. Quando quiser compartilhar a tua apresentação, fica à vontade. Opa, ok. Enquanto você carrega, eu já explico mais uma vez. Você terá 15 minutos para fazer a tua apresentação, até 15 minutos para fazer a tua apresentação, eu estou marcando. Manterei minha câmera fechada e no momento que faltar 5 minutos para o encerramento desse prazo, eu abro e você já sabe que tem mais 5 minutinhos aí. Depois a gente começa com as arguições. Beleza. A apresentação para ti, quando você quiser começar, é só começar e eu marco aqui. Opa, tá bom, muito obrigado. Bom dia, eu sou o Vinícius Silva dos Anjos, estudante do Instituto Federal de São Paulo, Campus Guarulhos, e o meu trabalho é sobre a influência do comportamento dos usuários e das operadoras de telecomunicações em uma rede óptica elástica. Os meus orientadores são Rodrigo Campos Bortoleto e o Hélio Waldman. Então, vamos passar primeiro para a introdução, que com o crescente aumento do consumo de banda para acesso à internet e seus serviços para comunicação, que foi intensificado devido à pandemia do Covid-19, demanda estudos sobre a influência do comportamento coletivo dos usuários e das operadoras na dinâmica das redes de telecomunicações. Portanto, o desenvolvimento de um adequado modelo de dimensionamento dessas redes torna-se importante. Em conjunto com isso, e a abertura do mercado, a concorrência e a consequente multiplicação das redes de telecomunicações, a probabilidade de bloqueio no atendimento de uma conexão deixa de ser um parâmetro adequado para a contratação de um serviço, pois ela não é mais restrita a poucas empresas, passando a representar a possibilidade de bloqueio a mais de uma operadora, não se restringindo somente a poucas. Aspectos chaves como qualidade de serviço, custo de conexão e experiência de atendimento do consumidor se mostram essenciais para que as operadoras compreendam as necessidades dos usuários, visando melhorar a relação entre a operadora e o usuário. Assim, o objetivo desse trabalho é estudar o comportamento dos usuários e das operadoras, utilizando os parâmetros de decisão para gerar um modelo de simulação que permita reproduzir o ambiente estudado. As atuais redes de grade fixa são formadas por múltiplas portadoras ópticas espaçadas igualmente em frequência, formando uma grade padrão, cujo espaçamento corresponde a uma única granularidade, disponível para acomodar as necessidades atuais de tráfego de rede. Ou seja, o modelo de grade fixa, ela possui espaçamentos fixos, formando assim uma grade em que ela não se redimensiona. Já o modelo de grade flexível das redes ópticas elásticas possui uma grade de espectro flexível que concilia a escalabilidade e flexibilidade na medida em que gera menor desperdício de banda. Para as demais conexões de baixa taxa de transmissão, levando em conta que ela também acomoda altas taxas de transmissão quando não é utilizado toda a taxa de transmissão em uma conexão. Assim, economizando a banda que seria desperdiçada, caso essa mesma taxa de transmissão fosse dividida em uma rede óptica com grade fixa. Ou seja, a grande diferença desses modelos é que enquanto um modelo, durante uma conexão, mantém o tamanho fixo de rede, e se você se o necessário era menos do que aquele tamanho fixo, aquela rede em que sobraria, ela seria desperdiçada. Já o modelo de grade flexível, ela se adequa ao quanto você precisa de banda,
e a banda excedente é reutilizada por outras redes. Assim, evitando desperdício e tendo dimensionamento melhor. Bom, a metodologia do trabalho. Os sistemas multiagentes, que são os responsáveis pela simulação do ambiente que nós modelamos, são compostos por múltiplos elementos, agentes computacionais e interativos. Esses agentes possuem duas capacidades importantes: a de agir de forma autônoma, que nesse cenário significa que o agente é capaz de decidir por si só como agir e satisfazer os seus objetivos, sem intervenção humana ou de outros sistemas, e a capacidade de interagir com outros agentes a partir dessas atividades sociais. Ou seja, é um ambiente em que os agentes interagem entre si para atingir um objetivo maior. Em sistemas multiagentes, o comportamento inteligente depende das interações entre os agentes. O que significa que, uma vez que cada agente é autônomo, esse não pode forçar o outro a realizar ações ou alterar o seu estado interno diretamente. Caso deseje que outro agente realize determinada tarefa, é necessário que haja comunicação entre eles e a capacidade de cooperação, sendo a chave fundamental para que a interação ocorra com êxito. Esse artigo tem como objetivo apresentar um estudo sobre a probabilidade de ocupação dos slots de um espectro óptico e uma rede óptica elástica, em um cenário no qual dois operadores de telecomunicações, ou seja, um duopólio, disputam aquisições de usuários que buscam minimizar sua probabilidade de bloqueio. Ou seja, usando a ferramenta de sistema multiagente, nós estamos buscando simular um ambiente onde há duas empresas de banda que recebem requisições de diversos agentes. E essas requisições elas vão poder ser aceitas ou bloqueadas. E assim nós recolhemos os dados e fazemos o estudo deles. Eu vou entrar mais a fundo nesse assunto. O ambiente foi modelado utilizando a linguagem Python, e para o desenvolvimento do sistema multiagente foi escolhido o framework PAD, que é um framework para desenvolvimento, execução e gerenciamento de sistemas multiagentes em ambientes de computação distribuída. É interessante citar também que o PAD é um framework brasileiro, então é bem documentado em português, é muito bom. Para o desenvolvimento da simulação, foi criado um cenário de duopólio, onde existem duas empresas disputando pelos agentes. E nesse mesmo ambiente. Então, nesse ambiente nós temos dois tipos de agentes. Nós temos agentes usuários, que são responsáveis por solicitarem as requisições ao agente empresa sorteado, e os agentes empresas, que são responsáveis por avaliar as requisições, podendo aceitá-las ou bloqueá-las. A coleta de dados ocorre ao final das simulações e se pode destacar a característica principal desse modelo de simulação, que no caso são a comunicação entre os agentes. Aqui a gente tem uma representação visual do ambiente. Temos a empresa A e a empresa B e os armazenamentos de requisições. Os agentes usuários eles são responsáveis por fazer a requisição e, se forem aceitas, serão colocados no armazenamento para poder serem processadas. Se uma requisição for bloqueada, o agente vai receber um bloqueio parcial e tem a possibilidade de tentar uma reconexão na outra empresa, assim podendo ser aceitado ou ser rejeitado de novo, assim gerando um bloqueio total. Os resultados e as discussões. Bom, nossas primeiras simulações, a gente trabalhou com 2 tempos entre requisições, o 0.5 e o 1. Basicamente, a gente separou 8 espaços para armazenamento, 4 em cada empresa, e o principal parâmetro para ser aceito ou não era o tempo de requisição. O tempo de requisição era um aspecto que cada agente tinha e que era gerado quando ele nascia, no caso, no início da simulação. Então, uma empresa era responsável por aceitar tempos de requisições baixos e outra por tempos de requisições altos. E deu para se perceber durante as simulações em que o fluxo de agentes usuários é o principal fator para
a probabilidade de bloqueio nesse ambiente de duopólio. Porque como só temos 2 empresas e um número limitado de armazenamento para avaliação e processamento das requisições, quanto mais aumentava o fluxo de agentes por tempo fazendo essas requisições, maior era a taxa de bloqueio, como você pode ver no gráfico da esquerda. A probabilidade de bloqueio com tempo 1.0 chegou de 60 a 80, e a taxa de bloqueio no tempo 0.5 já ultrapassou os 80%. Depois desses resultados, a gente fez mais simulações para reforçar esse aspecto no fluxo de requisições. Então, na direita, nós já temos um range maior, um alcance maior de tempo entre requisições. E pode-se ver que se reafirmou o aspecto de que o fluxo de usuários ele é diretamente influenciador na probabilidade de taxa de bloqueio, levando em consideração esses parâmetros iniciais. Outros parâmetros que a gente chegou a testar adicionando aos usuários a possibilidade deles optarem por uma operadora com uma taxa de bloqueio menor. Então, os primeiros agentes rodavam, e conforme a simulação ia acontecendo, já iam se estipulando a taxa de bloqueio entre as operadoras, baseado no aspecto do bloqueio parcial. Então, depois de algumas requisições, uma empresa passava a ter a taxa de bloqueio menor do que a outra. Assim, depois de um certo período de tempo, os agentes buscavam pela outra empresa, e assim gerava esse ciclo de que quando uma empresa tinha taxa de bloqueio maior, eles optavam pela outra. Quando isso acontecia de novo, eles optavam pela outra, gerando assim no gráfico esses pontos onde eles se encontram, a taxa de bloqueio, e depois se desencontram, encontram de novo e se desencontram. Bom, é um projeto que ainda está em andamento, mas depois dessas simulações a gente já conseguiu perceber esses aspectos, né? Que é o fator do fluxo de usuário afetando diretamente na taxa de bloqueio, por se tratar de um duopólio, onde as empresas são limitadas, o fluxo de usuários é diretamente um fator diretamente influenciador na taxa de bloqueio. Depois nós testamos, obviamente, com a possibilidade da escolha por parte dos usuários, que já demonstrou de que demonstrou que essa relação de tanto da taxa de bloqueio quanto a escolha dos usuários é uma comunicação entre eles, e que gera esses resultados interessantes por parte deles. E demonstrou também que quanto mais ramificações a gente adicionar ao trabalho... Um momento. Um momentinho. Perdão. Demonstra que quanto mais ramificações a gente adicionar às simulações, mais aspectos nós temos para analisar. A gente está em andamento de aprimorar isso e adicionar aspectos como feedback da qualidade de serviço, aspectos como renda para simulações, porque isso só aumenta a complexidade das análises de dados, e assim a gente pode ter amostras mais aplicáveis ao mundo real, onde diversos aspectos são responsáveis pela decisão de um usuário fazer a contratação no serviço de banda. Bom, é isso. Ok. Parabéns pela tua apresentação, Vinícius. Parabéns pelo trabalho. Muito e obrigado. Deixo o espaço para que alguém que deseja fazer perguntas, só levantar a mão ou escrever no chat, eu leio aqui para o Vinícius, tá bem? Enquanto isso, Vinícius, enquanto o pessoal se anima a fazer perguntas, eu tenho algumas. Primeiro, você pode voltar 2 slides, por favor? Opa, posso sim. Esse gráfico, ele não tá no texto, né?
Não, sim, infelizmente a gente não conseguiu enviar a atualização do texto porque a gente só acabou conseguindo checar o e-mail um dia antes aí. Entendi. Não, mas eu acho que, se eu entendi bem o que você está apresentando nesse slide, ele contempla a pergunta que eu tinha para te fazer. Comentas no teu trabalho que uma das principais vantagens de fazer uso de sistemas multiagentes é a possibilidade de fazer a interação entre os agentes, a colaboração entre eles. E eu queria que você me explicasse um pouco como que vocês estão programando e arquitetando essa interação entre os agentes. E pelo que eu estou vendo aqui, você tem uma interação entre os agentes que são das empresas, não é isso? Sim. Comenta um pouco como é que se dá essa interação. Então, nós temos esses dois tipos de agentes, que são os agentes empresas e os agentes usuários. Os agentes empresas, eles são feitos, eles realizam essa análise das requisições e os agentes usuários fazem as requisições. A ideia é que a gente consiga adicionar cada vez mais aspectos por parte dos usuários que influenciam essa relação, usuário e empresa. Portanto, nesse caso, a gente optou pela escolha da taxa de bloqueio, ou seja, quando ocorre essas requisições iniciais, você não tem essa taxa de bloqueio parcial pelas empresas. Então, os agentes acabam escolhendo usando o critério inicial. Eles pedem para uma empresa, se eles foram aceitos, eles foram aceitos, se não, eles pedem para outra empresa e por aí vai. Só que quando começa a ter essas amostras de bloqueio parcial, por exemplo, o agente foi bloqueado pela empresa A, mas a empresa B aceitou. Depois de um certo movimento de agentes, eles começam a optar pela empresa com a menor taxa de bloqueio, que seria o mais formidável para ele, né, fazer o teste. E se ele não conseguir naquela empresa com a menor taxa de bloqueio, aí ele pede para outra. Esse tipo de decisão, ele está no agente desde que ele foi gerado. E essa aplicação pode ser usada também para outros exemplos, como eu disse, como renda, ou até acessibilidade, distância. Sim. Os agentes em si, então, eles não colaboram entre si, eles têm a informação a respeito da taxa de bloqueio da empresa, é isso? Sim, mas no caso desse cenário, eles também podem interagir entre si, igual... É que as empresas e os agentes usuários, eles são agentes, especificamente, então essa interação já ocorre entre eles, mas também dá para colocar cenários em que os agentes usuários interagem entre si. Tá, era isso que eu queria saber. Porque no começo tu comentas, por exemplo, qualidade de serviço, custo da conexão, experiência de atendimento do consumidor, taxa de atendimento, entre outros, são características que vocês pretendem modelar e o trabalho está em andamento ainda, não é isso? Vocês pretendem incluir isso. Uma outra pessoal, se alguém quiser fazer pergunta, fica à vontade, é só levantar a mão, tá? Ou escrever ali no chat. E aí uma segunda pergunta que eu tenho para ti é onde é que vocês pretendem coletar essas informações, de quais são os parâmetros relevantes? Então, o nosso objetivo de simular a simulação seria nas áreas urbanas. Então, a gente pega que tem áreas que tem bastante discrepância por parte da renda e acessibilidade. Um dos aspectos que a gente cita no trabalho é que, como hoje em dia não existe mais essa coisa de poucas operadoras. Então, uns anos para cá tem entrado cada vez mais operadoras menores, mas que conseguem oferecer serviço a áreas, por exemplo, mais remotas. Áreas que outras operadoras já não se interessam. Operadoras maiores por causa do trabalho que é mover essa infraestrutura para a área. Então, os aspectos que a gente pretende testar mais para frente com preferência seria essa parte da renda e localização. Tá certo. Bom, eu estou satisfeito com relação às perguntas. Se ninguém tiver mais, eu agradeço mais uma vez a tua apresentação, Vinícius. Na verdade, eu faço mais uma pergunta, e é uma pergunta mais genérica, e vale para todo mundo, já que a gente está numa trilha de iniciação científica. Conta um pouquinho, que tipo de coisa que você destacaria de mais interessante que tu aprendeu nessa iniciação científica? Essa pergunta é boa, porque o sistema multiagente ele é muito complexo, assim, e ele faz parte
da área que é Machine Learning e Inteligência Artificial, certo? Sim. Então, na internet é muito difícil de você achar documentado de forma fácil. Então, no começo eu tomei bastante porradinha, assim, para aprender, mas depois você percebe que é algo que é muito interessante, tanto para o quesito do meu trabalho, quanto para diversos outros fatores. Por exemplo, no começo, minha primeira simulação foi um jogo de tabuleiro, basicamente, onde você tinha 2 times e você tinha 2 estratégias, uma para cada time. E nesse tabuleiro, você estipulava o quanto cada integrante de cada time pode andar por tempo e quais serão a tática de guerra deles. Então, você consegue simular diversos cenários. Eu imagino que um dos cenários que eu consigo imaginar é semáforos também, onde você pode testar como funcionaria o tráfego do semáforo numa cidade onde os semáforos são meio caóticos, como funcionam os sistemas, por exemplo, de elevadores também para condomínios, qual seria a melhor rota para eles fazerem para fazerem a distância, né? Entre, por exemplo, eu estou no -2 e tem alguém pedindo o elevador lá no 16, só que eu vou parar no 2. Só que ao mesmo tempo também tem uma pessoa pedindo, depois que eu subi, já passei do 0, tem uma pessoa no -2 pedindo de novo. Porque são coisas que se aplicam à minha vida, porque quando eu trabalho com marcenaria também, aí quando a gente precisa carregar alguma coisa em apartamento é sempre um caos, e são aspectos que, ao meu ver, com um sistema multiagente, é algo que você consegue simular de forma prática e funcional. Eu te fiz essa pergunta principalmente porque o teu trabalho, ele tem, dos 3, talvez aquele que tem mais um caráter de interdisciplinariedade, porque tem uma grande área aí que está sendo contemplada também, uma grande área da computação está sendo contemplada. E aí eu mais uma vez te agradeço, Vinícius, pela tua apresentação, tá? Se tu quiser encerrar ali a apresentação, fica à vontade. Mas aí eu faço um comentário geral, já encaminhando para o encerramento dessa sessão, agradecendo a presença de todo mundo. E eu sei que tem muito aluno presente aqui acompanhando também. E aí a fala final que eu quero fazer é o seguinte: invistam em pesquisa. Não se contentem só com sala de aula. Vão atrás, tentem se aprofundar nos temas. Eu tenho certeza que tanto o Vinícius, o João, a Juliana têm aprendido bastante em seus trabalhos de iniciação científica, têm tido oportunidades de aprofundamento muito interessantes, e que esses aprendizados, dificilmente eles seriam aprendidos se eles tivessem se limitado somente em sala de aula. Então fica aí o meu agradecimento aos 3 que apresentaram, parabéns, muito interessante para os trabalhos de vocês, e fica o convite para aqueles alunos que estão acompanhando, que se interessem também por fazer iniciação científica, porque é uma oportunidade única que a graduação pode trazer. Tá bem? Vinícius, quero agradecer o convite para poder ser chefe dessa sessão, foi uma experiência muito boa, e agradeço a todos aí pela participação e a audiência. Nós que agradecemos, Caleb, a tua participação, a participação dos estudantes, professores que estão aqui na sala, né, nesse compartilhamento aí de conhecimentos. E eu vou só pedir o espaço aqui só para reforçar, né, que hoje a gente tem às 14 horas, né, a segunda palestra do evento, né, começando, a transmissão é diretamente lá no YouTube, tá? Eu vou colocar aqui só para reforçar no chat a página da programação, que estão todas as informações direitinho. Hoje a palestra é Fundamentos da Nuvem AWS e o programa educacional AWS Academy, pelo Charleston Telles. E hoje à noite também, às 19 horas, temos o segundo minicurso, certo? Então, só para fazer esse reforço no convite. E amanhã temos a trilha do WRSEG, né, que está bastante recheada de trabalhos, amanhã pela manhã e pela tarde. E fechamos às 19 horas com a terceira palestra. Então, mais para fazer esse reforço e agradecer ao Caleb e a todos os presentes. Então, bom